tudo bem? Acho que ainda não tem ninguém. Será a nossa convidada do primeiro HLs convida a entrar, a Fran. Boa. Eu vou te chamar. A Fran já vai entrar e aí a gente pode começar. E... Tudo bem? Tudo você? Também, bem-vinda. Vai estrear o nosso HLs Convida. Que honra! É. Só para apresentar, essa é a Fran, que é a embriologista do laboratório do Projeto Alfa, que é embriologista há muitos anos. Ela é a chefe do laboratório, que faz um monte de bebês por aí e que já trabalha no grupo há mais de 30 anos. E eu falei para ela que eu ia apresentar ela como a melhor embriologista do mundo, então estou apresentando como a melhor embriologista do mundo. Peraí, que aconteceu alguma coisa aqui. Acho que a câmera virou. Acho que você virou a câmera. Pronto. Pronto. Então, na verdade, o HLs é uma clínica não só de reprodução, né? Nós somos em 2 médicos, né? Eu, que sou ginecologista, o Dr. Sidney, que é urologista e andrologista, e tem 2 psicólogos, que é a Flávia e o Sidney. Então, a gente vai abordar outros temas também, mas a minha área é a reprodução, e aí a gente vai começar falando. O que eu tinha pensado de a gente conversar um pouco, Fran, é sobre... Acho que, primeiro de tudo, né, a parte do corona, acho que está todo mundo preocupado, né, as pacientes principalmente, em relação a como que está o laboratório agora na pandemia, e segurança, e impactos, enfim, falar um pouquinho sobre isso. Tá. Bom, primeiro eu queria agradecer, né? Uma honra poder estar aí inaugurando a primeira live da HLs. Tô vendo aqui que tem um monte de gente falando oi, oi, oi. Então, oi, pessoal. Eu queria pedir também uma licencinha, assim, para você, para poder fazer a minha homenagem. Não sei se você sabe que ontem a Cidinha, a gente perdeu a Cidinha, e eu queria fazer essa homenagem pública para ela, porque ela foi uma pessoa muito especial, e eu acho que todos nós estamos muito tristes com isso, mas ela estava sofrendo demais, e eu acho que agora, né, descansou e foi muito bem recebida, com toda certeza, porque ela era uma pessoa muito doce e muito linda, uma alma maravilhosa. Vamos lá, agora vamos falar de laboratório. Do Covid, né? Para o laboratório, Cláudio, não mudou muita coisa, né? Porque o laboratório, eu acho que sempre foi preparado para trabalhar com material contaminado. Né? Independe da sorologia que a gente faça, a gente sempre faz todas as sorologias, tudo isso, mas a gente sempre se preparou, a gente sempre tratou o material como um fator contaminante. Exatamente por isso, né? Porque quando, por exemplo, apareceu o HIV alguns anos atrás, ninguém sabia do HIV. E sempre a gente está sujeito a aparecer alguma coisa, como apareceu o Zika, e agora o Covid, que foi né, uma coisa que ninguém esperava, um momento histórico que ninguém quer viver, mas está vivendo. Então a gente sempre trabalhou. Para um laboratório é um pouco mais fácil. É lógico que a gente teve que se adequar a uma outra coisinha. Aí você vai perguntar o quê? A gente está tomando um pouquinho mais de cuidado, vamos dizer assim. O sêmen, a gente sempre trabalhou dentro da capela, que protege tanto a amostra quanto a gente, né? Mas agora a gente trabalha com 2 luvas na hora de pegar o pote, até descartar o pote a gente está com as 2 luvas. A gente inseriu na limpeza, né, para o pessoal da limpeza, tratar o centro cirúrgico da mesma forma que o laboratório. Então, assim, coisa que a gente não fazia. O álcool 70, a gente sabe que é extremamente tóxico para os gametas e para os embriões, é extremamente tóxico.
é uma coisa que a gente não gosta de usar, mas neste momento a gente não tem como não usar o álcool 70 na hora da saída. Então, depois que a gente acaba de manipular tudo, a gente dá uma passadinha, pelo menos nas objetivas, onde a gente colocou o olho. A gente diminuiu, a gente dividiu os turnos. Então, assim, isso eu sugiro que todo mundo faça. Quem tem um laboratório pequeno, talvez seja muito complicado. Mas quem tem um grande, dividir os turnos para que você possa trabalhar com 2 grupos, né? E isso por semana, porque se alguém se contamina, Exatamente. você separa aquele grupo e consegue continuar trabalhando e não precisa parar novamente o seu laboratório, né? Então, tudo isso a gente precisou. A gente fez um questionário onde a gente precisa sempre colocar na entrada, todo mundo tem que preencher, medir temperatura, medir a oximetria para ver como é que está. A gente tem. Então, todas essas medidas foram tomadas, não só para a gente, como para todos os pacientes, né? Então, o É, paciente. porque a gente tem que lembrar que, assim, não pode contaminar material, obviamente, e não pode contaminar funcionário, porque senão a clínica não funciona, e não pode contaminar paciente. A gente tem que De pensar na jeito proteção nenhum. de todo mundo, né? De jeito nenhum. E é uma coisa que, assim, que é muito nova, né? Então, na verdade, a gente está estudando, a gente parou tudo por um momento, porque a gente precisava entender do que se tratava. Né? A primeira notícia que veio, bom, esse negócio mata, tá matando, tá morrendo, tá morrendo. Então, para tudo, vamos ver. A gente estava com aqueles casos remanescentes que ficaram, depois começaram todas as sociedades a se juntar para a gente discutir e ver o que podia ser feito, o que está. E aí a gente elaborou o manual para o núcleo também, a sociedade americana, todo mundo se juntou, né? A Regilar, todo mundo, SBRA, todo mundo junto, para a gente tentar entender o que estava acontecendo. E aí, assim, volta a funcionar, não volta? Porque tem aquela expectativa da paciente. Tem muita paciente que não pode esperar, né? É, Que é... não, e assim, eu acho que a discussão é não pode esperar, não quer esperar. Tem um monte de casal fértil engravidando, por que que o casal infértil não pode? É, acho que tem Se um monte de engravida em questões casa, não é? que as pacientes trazem pra gente que a gente não tem todas as respostas, né? Porque a gente também não sabe muita coisa. Então, eu acho que o que a gente tem que fazer como instituição de saúde é o que a gente sempre faz. Falar para o paciente a verdade, falar, olha, você tem que estar ciente de que a gente vai fazer isso aqui e que a gente não sabe o que pode acontecer. Então, assim, a gente está num momento em que não sabemos o que pode acontecer no futuro. Né? Na verdade, a gente não tem nem criança nascida ainda de uma mãe que teve Covid. Exatamente. Né? Tem grávidas, mas não, até teve, a mãe teve, mas não tem um. Não tem Então, gestações de primeiro trimestre, né? Ainda que exatamente. nasceram, ainda não tem. Então a gente não sabe, a gente já sabe que passa verticalmente, quer dizer, cada dia a gente tem uma informaçãozinha a mais. Só Mas que a às gente não vezes. pode parar porque as pacientes estão desesperadas, elas Sim, não, querem. mas às vezes as informações também voltam para trás, né? Teve o Sim, trabalho lá do sêmen, que mostrou que tinha no sêmen, e depois o resto dos trabalhos mostrou que não tinha no sêmen. foi por isso que ele Então, começou. Põe 2 luvas, depois já trabalha de óculos, então você está sempre se adaptando à é, novidade que vem, depois volta. Então está todo mundo caminhando junto. Mas não tem jeito, tem pacientes que não tem como esperar. não tem como Então, o esperar, que e é a gente tem que. recomendado hoje é congelar, não transferir, e só transferir mesmo naquelas que optarem por isso e que assinarem e que estiverem dispostas a Correr correr, o risco. correr o risco. Acho que o mais difícil é isso, né? Hoje eu estava conversando com uma paciente sobre isso. Correr o risco. Que risco? A gente não sabe. Não sabe. Pode ser que nenhum, e pode ser que um enorme. A gente, Exatamente. honestamente, não sabe, né? Qual é o risco. Mas eu Até, acho que até agora. doença, né? A gente vê aí pessoas que a doença simplesmente assintomática não acontece nada, e tem outras que, infelizmente, é gravíssimo. Então, o mundo não pode parar, a gente vai ter que aprender a conviver com essa doença. O que eu acho. Agora está flexibilizando aqui em São Paulo, né? Um pouco a quarentena. Eu acho que a tendência é a vida voltar a esse novo normal e a É. gente voltar a transferir devagar também, porque não dá para pensar em esperar vacina
para pacientes que já estão tentando engravidar há 4, 5, 6 anos, né? Não, não dá. Diferente de alguém que fala assim, eu queria começar a engravidar mês que vem. Ah, não, espera um ano. Tudo bem, né, até. Mas as nossas pacientes, né, já são pacientes que estão tentando engravidar há mais de um ano, pelo menos. Sim, elas não. E a idade também, né? Tem muitos pacientes que a Sim. idade não permite essa parada, assim. Mas mesmo as que a idade permitem, tem essa questão também emocional, que eu também acho que não pode ser, né, descartada. O paciente Sim. está 5, 6 anos tentando engravidar, vai fazer um tratamento e agora também não pode? Também é complicado, né? E é muito Aí, difícil você explicar isso. Isso eu acho que realmente tem uma coisa aí que tá difícil para as clínicas explicarem. Por que eu posso ir em casa e eu não posso aí? não tem Isso é porquê, muito né? complicado. Hoje na reunião que teve, né, com a presidente da Esri, da SPMR, do Alfa e tal, ela falou isso, porque tem um médico no meio do caminho que tem que ser responsável, mas é difícil, né, esse ser o motivo, Exatamente. né? É a mesma É, coisa que você pegar. Eu me lembro quando a gente uma vez estava no Einstein e tinha uma menina que ela estava no parto e era testemunha de Jeová e ela estava tendo um problema lá muito sério e o pai não queria fazer a transfusão porque não podia. E nesse momento eu me lembro que falaram, o médico falou, corre no jurídico que eu vou fazer. Então, assim, isso. e fez, e salvou, e aí É. depois o pai veio agradecer. Aí ele falou assim, mas não fui eu, foi você. Aí Então, pode, né? aí pode, porque você tomou essa decisão e não eu. Então, assim, Exato. então, até onde vai? É muito complicado. É muito Sim, complicado. com certeza. É, voltando a falar de laboratório, uma pergunta que eu recebi aqui quando eu falei que a gente ia falar, queriam saber a história, né? Uma paciente perguntando, enfim, transferir blastocisto ou não transferir blastocisto? Ah, Qual é a sua opinião? olha, Cláudia, eu gosto muito de blastocisto, tá? Blastocisto, assim, você falar para mim, se você tiver que escolher entre um blastocisto e um embrião para uma mulher jovem, eu vou no blastocisto. Agora, tem que individualizar muito a paciente. Se a paciente é uma paciente mais velha, ela só tem 2 embriões, por que a gente vai esperar e deixar aquele embrião correndo no laboratório, esperar ele chegar até D5? Eu colocaria no D3. Eu não tenho essa coisa de que todo mundo tem que ir para D5. Né? Eu acho que cada caso é um caso, a gente tem que personalizar. Né? Se você pegar e separar estatisticamente, é lógico que a taxa de blastocisto por transferência é maior, porque você teve uma seleção natural, né? Ele Uhum. chegou até lá, muitos não vão chegar até lá, mas transferir todo mundo, não, eu não vejo porquê, eu acho que tem que personalizar. Eu acho que cada É, caso é um caso. eu concordo. Eu particularmente acho que, primeiro que depende de quantos tratamentos a paciente já fez, o que ela já viveu, a experiência, os casos laboratoriais. Óbvio que quando tem seleção embrionária, eu acho que não tem dúvida, né? A paciente tem um monte de óvulo, um monte de Aí embrião, sim, não tem se você pode dúvidas, né? escolher o melhor, você espera chegar em blastocisto, escolhe o melhor. Claro, Até porque eu sempre falo, se chegou a blastocisto, a nota lá de trás se anula. Né? A gente exatamente. pega o blastocisto. Agora, eu já vi muito caso também, onde a paciente veio de outra clínica e você fala assim, transferi, ou nunca chegou a D5, eu não tive transferência, E ou aí engravida. nunca tentou transferir em D3? Nunca. Aí você transfere em D3, ela engravida de primeira. Aí você Ah, fala, ó, tem uma pergunta aqui que a gente fica falando, que a gente acha que todo mundo entende, né? O que é blastocisto? Então, blastocisto é o embrião de quinto dia de desenvolvimento. Quando a gente faz o tratamento, a gente tira o óvulo, junta com o espermatozoide no laboratório e a gente vai observando o desenvolvimento desse embrião. E ele pode ser transferido no terceiro dia de desenvolvimento ou no quinto. E no quinto dia, quando ele atinge essa forma de blastocisto, que é a forma que vai implantar no útero da mulher. Então, ele é muito mais selecionado. E só para vocês entenderem que a diferença entre o embrião de D3 e D5 é grande, né? Assim, só metade dos embriões chegam, né? Que estão em D3 chegam a D5. Então, é um salto de desenvolvimento importante para o embrião, né? Não são só mais 2 dias. Tem um monte de mudanças que fazem a diferença, né?
sim. Então, assim, eu acho, vem do laboratório, tem que personalizar, não tenho problema nenhum em transferir em D3. Agora, se você me perguntar de congelar, eu acho melhor congelar em blastocisto. Sim, eu também acho que não tem mais Eu acho que sentido a congelar. resposta é melhor depois No no descongelamento. descongelamento. Não pela taxa de sobrevivência, porque hoje você descongelar embrião e blastocisto, a taxa é muito semelhante, a taxa de sobrevivência é igual, quase 100%. A gente, tanto que muita gente faz dois ciclos, né? Sim. Tem laboratório que congela tudo e fala por causa do endométrio, você tem uma resposta melhor, e aí depois a gente transfere. Então, mas eu acho que nesses casos é melhor, a gente tem uma taxa superior. Mas aí só nesses casos. Tá. Agora, problema nenhum em transferir em D3. Não, eu transfiro também em alguns É, casos que eu acho que. paciente, eu acho que Principalmente. ela tem lá 40, 41 anos, um embrião, por que a gente vai deixar esperar até D5? Por que já não coloca no útero dela? Eu acho que assim, eu só não faço isso quando a paciente já transferiu um monte de vezes, Exatamente, um então monte é a de história, né? aborto, essas coisas assim, Que aí tem que fazer um eu, teste genético, uma é, coisa assim. exatamente, aí eu acho que não vale. Mas primeiro tratamento, principalmente, eu acho que é tão importante haver a transferência, né? Exatamente. A paciente ter a chance de engravidar. Porque a verdade é que quando a gente coloca o embrião no útero é que ela tem a chance de engravidar. Se a gente não coloca o embrião dentro do útero, ela não teve a chance de engravidar. Então, eu acho que no primeiro tratamento é importante. É isso, porque me chama até a atenção. Você receber a paciente e ela fala assim, nunca transferi porque nunca chegou a blastocista. Eu falo, mas É, você nunca transferiu em D3? Não. Aí você transfere primeiro, ela engravida. Poxa, é. não era um Eu, problema nenhum. eu lembro de um caso que uma paciente jovem e que ela teve super pouco óvulo e o embrião, assim, tava super atrasado, super ruim. E eu falei, não, vamos transferir. A gente transferiu em D2 e já tá para nascer. Pois é. Essas coisas que você fala, eu já falo assim, esse negócio da gente falar assim, se engravidar desse eu me aposento, eu nunca mais falo, abro boca e falo sobre isso. Senão eu já estava aposentada há muito Faz tempo, né? tempo. A gente não Uma outra pode. pergunta é sobre análise genética dos embriões. Eu vou só explicar um pouco o que é. Quando a gente fala em fertilização in vitro, a gente tem a oportunidade de fazer o cariótipo, que é ver o número de cromossomos, né, desse embrião. A gente também pode ver mutações específicas quando já tem uma doença conhecida, mas o mais comum, né, que mais se faz, é essa análise genética, em que você tira uma célula do embrião e você analisa o número de cromossomos que ele tem, então, um cariótipo desse embrião. A indicação é normalmente abortamento de repetição ou idade, né? Ou o cariótipo alterado do pai e da mãe, né? A mãe ou o pai já tem algum problema genético. Mas acho que o que dá mais pano para manga para falar é sobre o rastreamento em idade, né, Fran? Uhum. O que você acha? Eu acho que aborto de repetição também, né? O paciente É, aborta várias vezes, a gente tem que ver lá o motivo. Idade é um fator importante, mas também sou contra fazer em todo mundo. Porque você então, ficar manipulando o embrião tanto. A gente tem trabalhos que falam, a gente tem uma taxa hoje em dia menor. Não sei se vocês viram a minha última live aí que eu fiz à meia-noite. E, e tem trabalho dizendo a taxa do mundo está caindo porque a gente está manipulando mais esse embrião. Né? Por mais que o laboratório seja bom, e isso é muito importante, todas as pacientes saibam. Para você ter um bom resultado, tem que ter três coisas, né? Idade, é bom, né? sim, Um primeira laboratório coisa. bom e um médico bom. Não adianta. Não adianta querer falar só que é o laboratório, não, jogar Não, não, médico também, mas são as três coisas juntas que fazem o processo acontecer. com certeza. E você fica manipulando muito, não precisa disso, né? Porque tem a expertise, sim. Eu Sim, tomo um faz pouco de cuidado diferença. com as palavras, porque eu falo muito às vezes e falo mesmo. Né? Eu tenho que tomar cuidado com as coisas que eu falo. Mas tem a expertise, sim. Para você pegar, tirar as células do embrião, manipular ele, vitrificar ele, você tem que saber o que você está fazendo.
né? Você não pode, por exemplo, encostar na massa de jeito nenhum, porque senão você vai estar encostando. Você não pode tirar muitas células do trofoectodérmico. Então, precisa ser um embriologista com experiência. Se você demora mais ou menos 1, 2 anos para ter experiência com o ICSI, quiçá com uma biópsia, né? Então, eu acho que tudo. E não é só a experiência, é a pessoa que é detalhista, né? Porque é muito da pessoa. Não é qualquer pessoa que consegue. Eu falo, não é qualquer pessoa que consegue trabalhar em laboratório. E Não, eu não conseguiria nunca. Não é defeito, Deus me é livre. personalidade. Né? Tem gente Não, que eu não ia consegue odiar. ficar. Eu ia odiar. Você ia odiar. Tem gente Odiar. que entra lá dentro e fica louca, fica falando, eu não quero ficar aqui dentro. Por quê? Você está num lugar fechado, né? Então, tem gente que não tem essa personalidade. Imagina, tem gente que vai aguentar ficar 3 horas procurando um espermatozoide numa Não, biópsia. então, e é muito pequeno, é muito detalhista. Você não pode, tem que ter muita atenção o tempo inteiro, porque, né, são estruturas pequenas e delicadas e a expectativa do resultado também é muito alta. E não importa o tempo que passou, você tem que estar com a mesma concentração. Mas mesmo a gente passa no laboratório e fala, ai, não acredito que não teve blastocisto, ai, não acredito que não teve. É uma expectativa do resultado, de vocês apresentarem o resultado, e que não depende só de vocês, que depende do material da paciente também, né, e do casal, e da qualidade, um monte de coisa, exatamente. Mas eu não, eu acho difícil. Mas você acha que pacientes acima de quantos anos que deveriam fazer essa análise genética, ou você não acha que é uma regra? Não, eu acho que assim, eu acho que acima de 40 anos, de 39, 40 anos, deveria. E aborto de repetição eu acho que deveria. Agora, e doença na família, lógico, tem uma doença na família conhecida, tem que fazer. Agora, fora isso, não vejo motivo. Acima de 40, eu não sei se eu não tenho. Porque é engraçado, né? Porque a paciente pergunta e você passa todos os dados que você tem, mas você passa a sua opinião junto, né? Porque isso não dá pra não passar. Eu vou corrigir o que eu falei. Acima de 40 depende da quantidade de óvulo. Isso, Depende da quantidade de óvulo. Aquela paciente tem uma super reserva, eu acho que vale a pena, mas aquela paciente, 41 anos, ovário único, vai ter 2 óvulos, você fala, meu Deus, não vai ter embrião nem para fazer a biópsia. Deixa a seleção resolver. E tem que lembrar isso. Uma coisa que chama seleção natural. Isso, que é soberana na maioria das vezes. Então, assim, não precisamos ficar inventando muita moda, porque funciona. Né? Funciona. Eu, por exemplo, quando eu fechei os resultados do ano passado, se eu pegar as taxas quando você pega a taxa, por exemplo, de blastocisto, ela é alta, ela é altíssima. Mas não é muito diferente da taxa de embrião euploide, porque o importante é ele chegar ao blastocisto. Né? Então, isso para mim é o mais importante. Que é aquele embrião que tem aquela capacidade de chegar até lá. Então, o laboratório tem que dar condições para o embrião chegar até lá. Esse é um laboratório bom, na minha opinião. Agora, a gente tem essa seleção natural, não precisa ficar inventando muita moda. Né? E a história? Você defende FIV até hoje? Defendo. Se precisa. Defendo. Acho que eu nunca fiz. Só isso. Eu defendo. Assim, eu acho que é lógico também. Eu não vou pegar uma paciente com 2 óvulos, com 1 óvulo, 43 anos e vou fazer com FIV. Vamos só explicar o que é FIV e o que é ICSI, para quem não sabe. FIV é quando a gente deixa o espermatozoide chegar sozinho no óvulo. Então, põe o óvulo e o espermatozoide juntos, e o espermatozoide vai numa seleção natural do melhor espermatozoide entrar dentro do óvulo. E a ICSI é quando a gente pega o espermatozoide, a gente não, a Fran, que eu não faço isso, pega o espermatozoide e coloca dentro do óvulo. Então, você garante que o espermatozoide entrou dentro do óvulo e que a gente faz ICSI hoje em 99% dos casos. Me corrija se eu estiver errado. Exatamente. Tem clínica que nem faz, nunca, nem sabe, embriologista nem sabe fazer FIV. Acho que não aprende mais, né? Não aprende mais. A gente faz no alfa, Fran? Hã? A gente faz FIV ainda? A gente faz no beta, porque no alfa não, porque como o alfa é particular, não quer. Mas no beta, como é institucional,
A gente que decide, então a gente faz, vocês não ficam nem sabendo. É. Mas a gente faz. E o resultado em casos selecionados é bom, né? É bom. É que a gente já põe um plus acima da literatura, para já não correr risco nenhum. Então, se falam que é com 5 milhões de espermatozoides móveis, a gente já põe para 20 para não dar nenhum risco de ter qualquer problema. E, então, a gente já dá aquele plus acima, assim, para não ter risco de acontecer nada. Você Mas, sabe que quando as pacientes perguntam, né? Ah, é FIV ou é ICSI? Eu falo, olha, quem decide isso é o laboratório. E eu sei que os critérios aqui são bem rígidos, então só vai ser FIV se for muito bom mesmo. e eu gosto de fazer muito meio a meio. Se tem muito óvulo, faço meio a meio, exatamente para ver a diferença. Como é que ela respondeu de um jeito, como é que ela respondeu de outro. Então, eu acho isso muito legal também, porque às vezes ela responde melhor na FIV do que na ICSI. Então, essa parte também é legal. Porque a Né? ICSI também depende um pouco de técnica, né? Também. Agora sim, você vê, o que eu estava falando lá, voltando para a genética um pouquinho, né? É lógico que a genética veio para ficar. Agora a gente tem a parte da genética que está chegando, né? Que já está começando todo mundo a fazer, que é o estudo do meio de cultivo onde o embrião ficou. Então você não vai mais precisar mexer no embrião. Você vai pegar a gotinha onde ele ficou, no cultivo até o dia 5, e vai mandar aquele meio para ser analisado, né? Só que sempre vai ter aquele falso negativo, aquele falso positivo. E eu vejo assim, não queiram me matar, né? Não querer me matar, mas tudo bem, mas eu sou sincera no que eu falo. A genética, é lógico, ela veio para ficar, ela vai sempre, ela está crescendo, ela está. Mas quem viveu essa história desde o comecinho lá atrás, desde aquela época lá do fish, que a gente fazia lâmina e aquela coisa, a gente assoprava porque não secava, a gente sabe quanto embrião bom a gente jogou fora, porque o laudo vinha que aquele embrião era normal e não era. Então, assim, sempre surge uma técnica e depois surge outra técnica melhor, aí outra técnica melhor. Então, por isso que eu defendo tanto a seleção natural. Talvez as pessoas mais novas não façam isso, porque não viu o que a gente viu. A gente não viu essa diferença de processos. Então, quem viu isso, né, pode tem essa noção do que acontece. Então, está sempre surgindo alguma coisa a mais, e aí você fala assim, aí você vê que começa uma técnica, todo mundo corre atrás daquela técnica, lógico, e aí todo mundo começa a fazer aquilo, porque a gente precisa fazer aquilo, aí a gente vai fazer, aí tem um falso positivo, um falso negativo, mas não se chega a conclusão nenhuma. Então tem que ter um pouco de discernimento para oferecer para todo mundo, porque senão a gente pode acabar jogando, sim, embrião bom fora. Agora a gente está vendo com o meio de cultivo que a gente tem mais falso positivo na biópsia tradicional do que nessa. Ou seja, então sempre uma técnica que aparece... Mas essa pelo menos não é invasiva. Não é A gente invasiva. manipula menos o embrião. Essa é boa. Mas Não é você invasiva. acha que a gente vai ter muito embrião anormal vindo como normal? Não acho. Como essa também a técnica não é ruim. A técnica não é ruim, já está muito evoluída. Isso que eu te falo, já evoluiu muito. Eu só não acho que tem que ser para todo mundo. Não, eu acho que nada A é para todo mundo, biópsia, porque as pacientes é muito boa. Os laboratórios hoje em dia são conceituados, né? A gente vê que são conceituadíssimos. Então, as pessoas que fazem sabem muito do que estão falando, a gente percebe. Não é. Mas é que a gente vê que realmente não é todo mundo que precisa. Mas acho A gente que nada é para todo 28 mundo, né? anos, 30 anos chegando para a gente pedindo porque leu na revista que precisa. Não precisa. Não. Mas acho que nada é para todo mundo nunca, né? Eu acho que tudo tem que ser individualizado. Cada vez mais, e quanto mais informação a gente tem, mais a gente consegue adequar a melhor coisa para cada casal. Exato. Eu acho. Sabe uma coisa que eu queria te perguntar? Que também é uma coisa que eu ouço bastante no consultório, é assim: eu quero congelar meus óvulos
porque eu não sei se eu quero ter filho, eu não sei quando eu quero ter filho. E aí, quantos óvulos, né? E aí a gente tem as tabelas de quantos óvulos por idade e tal, mas a pergunta é a seguinte: a sobrevivência de descongelamento dos óvulos em relação aos dos embriões tem uma diferença muito grande? A sobrevivência, não, mas a taxa de gestação, sim. Tá? Assim, podem me falar, e quem quiser me falar que é igual, eu não vou acreditar. Porque Por tem quê? diferença, sim. Porque provavelmente a qualidade desse óvulo na hora de fertilizar já não é tão boa, é isso? Então, Cláudia, olha, eu já fiz vários protocolos, tá? Dentro do laboratório eu já mudei várias vezes o protocolo, sempre tentando implementar e melhorar, né? No começo, quando a gente começou a vitrificação de óvulos, a gente não tinha um resultado bom, a gente foi atrás, e vai sempre mudando. Quando começou a história, Claro. eu fui para fora para ver a técnica, até que a gente chegou numa taxa boa, muito boa de sobrevivência, né? Que é aquela taxa que todo mundo fala, sobrevive, sobrevive. Mas falar que taxa de descongelamento de embrião é igual a fresco, eu não vejo isso. Ser exatamente igual, eu não vejo isso. Eu vejo que é sim, se é uma taxa cumulativa. Então, se você tem uma quantidade, não pela idade, mas mais pela quantidade de óvulos congelados. Por isso que tem que congelar bastante, tem que tentar ter bastante Exatamente. congelado. É. Mas a taxa de fertilização diminui? Quer dizer, o número de embriões que se forma diminui ou não? É só a taxa de gravidez? Número do quê? De fertilização? É. Ah, eu acho que isso varia muito com a idade, viu? É, né? É difícil fazer essa comparação. Varia muito com a idade. De quantos anos congelou esses óvulos? Infelizmente, assim, também essa é uma propaganda que se faz muito errada, né? As pacientes chegam muito tarde para congelar esses óvulos. Então, a gente congela, assim, um óvulo para paciente de 41 anos. Aí, daqui a um mês, ela volta e congela outros. A gente vai congelando picadinho. Eu sempre falo, o congelamento não melhora a qualidade do óvulo. Não. Parece que se tem aquela ideia de que ela vai entrar dentro do container e vai sair uma coisa. Não é. O que eu acho que as pacientes têm de conceito errado é que elas acham que congelar óvulo significa neném em casa quando elas quiserem. E longe disso, né? Longe disso. Longe disso. Eu acho Se que você tem 35 anos, que é uma idade boa para congelar, né? Precisa de seus lá uns 10, 14 óvulos, quiçá, né, 40. eu já falo mais de 20 para todo mundo. Então é muito complicado isso. Ó, tem uma Mas pergunta aqui. mais uma vez, informações que passam, que são informações erradas. Sim. É por isso que é importante a gente estar conversando, né? Claro. Ó, qual a idade ideal para congelar os óvulos? A paciente já sabe que não quer engravidar antes dos 35 anos. Quando ela decidiu que ela não quer engravidar antes dos 35 anos, ela deve congelar os óvulos. Acho que quanto antes, melhor, né? Não tem. Assim, a gente sabe que a melhor taxa de gravidez é até os 35. Então, agora não dá, quero esperar mais um ano, não tem problema se for dentro dessa idade, mas quanto mais nova, melhor a qualidade do óvulo, com certeza. Acho que E óvulo é uma coisa muito fácil de descartar depois. Você pode descartar a qualquer momento. Eu casei, sei lá, engravidei, peguei um doador, porque hoje é muito normal isso, não quero casar, quero um sêmen de doador. Ok. Produção independente. Engravidei, ok, não quero aqueles óvulos. Óvulo é fácil, você assina um papelzinho e descarta os óvulos. É diferente do embrião. Óvulo é bom por causa disso, né? Que igual congela, tenta engravidar, conseguiu, teve quantos filhos quer, joga fora, doa, né? Tem vários destinos possíveis. Até 35 anos você pode até doar, né? Se fizer os exames todos na época, mas aí tem que ter feito... né? Na época, os exames que precisava. Mas agora faz todos, né? Já, sempre. Acho que agora é mais fácil. Então tem bastante coisa, assim, que eu acho que é isso. É individualizar o tratamento e tratar cada um como ver a história de cada um, né? Cada um tem a sua história, tem o seu porquê. O paciente tem que entender os processos, os procedimentos, como funcionam.
Tem que saber as taxas reais, Tem que porque saber que senão não ela tem fica com aquela milagre. impressão de que a taxa é 80, 90%, como a gente vê muito site aí falando, muito. Hoje mesmo um médico comentou e a gente estava brincando na internet, ele até me mandou ver um filme aí que eu vou até assistir, porque ele falou, a gente devia até, sabe? Porque realmente parece que não existe negativo. Existe muito. A maioria é negativa, a maioria A não é. maioria. Então as pessoas têm que saber disso, gente. Até porque a maioria das pacientes que chegam no especialista não tem 35 anos mais, né? Tem esse problema. As pacientes, hoje menos, porque tem mais informação, mas mesmo assim elas demoram para chegar. Elas É. demoram para entender que elas têm que procurar o especialista. E às vezes elas chegam com 40 anos tentando engravidar há 6 anos, quer dizer, desde 34, sabe? E a gente não tem como dar o resultado igual com 34 e com 40, né? Não tem Não, jeito. e a paciente tem que saber uma coisa também. Isso é da natureza. 50% dos embriões que entram dentro do laboratório, da natureza, eles já são aneuploides. Ou seja, eles já têm um problema. Isso é da natureza, não é do laboratório, não é. É um problema que acontece naturalmente. Por isso que tem. A gente fala, quando você engravida, conta só com 3 meses. Porque muita gente, É, né? Por isso. exatamente. Então tem essa. E, na verdade, não tem essa coisa, 80%. Lógico, aquilo que a gente estava falando na última vez também. Se você faz biópsia em todo mundo, vai transferir um euploide, a tua taxa vai ser 70%, 80%. Vai. Por transferência, não por Por início. transferência. Só que talvez você tenha que fazer 5 casos para ter aquele embrião. Né? Então, Exatamente. tudo tem que ser falado. Se a paciente quer realmente isso, porque a gente tem, né? A gente vê, por exemplo, a nossa psicóloga já fez trabalho. O que para aquela paciente, para aquela específica, é melhor? O não transferir ou o beta negativo? Eu acho que é muito individual. Eu não acho que tem É uma muito resposta para todo mundo. E eu vou te né? falar que eu tenho paciente no consultório que fala que não quer mais transferir se não for blastocisto porque já cansou. Ela quer ter uma chance maior. E tem a outra paciente que, se você fala que não vai ter transferência, você acaba, morre, né, praticamente. Então, eu acho que é muito individual. Cada paciente Tem paciente sente que de um prefere jeito. transferir e perder depois. Cada um é cada um, não tem. Né? Porque tem aquela paciente que fala assim, eu prefiro ver se eu consigo engravidar e perder do que Mas eu pelo nem saber menos se eu eu fiz. engravidei. É. Sim. Então não adianta. A gente A gente tem que tem saber, que tem que conhecer. A gente tem que lembrar que a gente lida com um público muito sensível, né, emocionalmente, que normalmente chega na gente muito machucado, né, já tendo percorrido um caminho árduo, né, enfim, tem um monte de tentativas, as pacientes acabam, quando não dá certo, mudando de médico de laboratório, e nem sempre essa é a resposta, né? Sim, porque a gente não consegue garantir, né? E aí você trabalhar com uma coisa que você não consegue garantir que você vai entregar o resultado desejado também é difícil, né? Uhum. Também Lógico, é tem a complicado. empatia, tudo, mas mesmo assim, a gente tem que, né? É isso aí, tem que, tem que conhecer, tem que ter um pouco de psicologia aí na história Com para entender. certeza. Tem que ver que é um casal que já está sofrido, que provavelmente já veio de muita discussão, que aquilo já está, a dor já é, né? Aquela dor doída, Sim, né? É uma dor doída. doída. Então, é complicado, não é fácil, não é fácil, Não, né? não é fácil. Não é fácil. Bom, alguém mais tem alguma pergunta para nós? Acho que eu já E aí, respondi todas as que mandaram. Acho que é isso. Fran, mais alguma coisa que você quer falar? acho que não, né? Não, acho que não. A Mari. Mari, a gente tem morre de saudade de você. Volta. Ô, Mari, volta para o Brasil, Mari. Volta. Ela não volta, ela tá bem lá, tá Não, feliz. Só se até ela eu for tenho. louca de voltar para cá É também, né? agora ainda, né? Só se ela for louca. A Tá Cecília, olha a Cecília. Então, eu queria Saudade da agradecer Cecília. você, Fran, pela nossa estreia. Muito Espero obrigada, ter muitos outros ainda. muito obrigada.
Muito obrigada por todos que assistiram. Eu vou deixar a live gravada lá no Instituto HL. E no meu Instagram também. Então, qualquer coisa, se tiverem dúvidas, mandem pra gente que a gente responde. É isso aí. Obrigada, Fran. Obrigada a você pelo convite. Adorei. E também, tá? Depois eu vou fazer o meu dia 20 e espero vocês. Sim, senhora. Já vi que o meu programa é bizarro, é à meia-noite, sabe? Mas tem gente que gosta. Vamos lá. Beijo, Um beijo. tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau.